O que há de mais complexo em se morar num corpo altamente sensível é o fato de que esse corpo é facilmente desregulado do ponto de vista de sistema nervoso mesmo. O nosso sistema nervoso autônomo processa os estímulos o tempo inteiro ao nosso redor, dando significado para isso e fazendo com que a gente decida se a gente está seguro ou não. Quando você tem um corpo muito excitável do ponto de vista de captar estímulos com muita intensidade, muita facilidade, é como se você tivesse o tempo todo com uma tendência maior à sobrecarga. E se você passar por situações que tenham ou uma grande intensidade ou uma persistência, né, de que você vai passar todos os dias por um pouco daquele estresse, né, ou de repente por muito tempo você vai vivenciar uma situação que te mobiliza muito, isso vai fazer com que o teu corpo com muita facilidade chegue em estados onde é muito fácil fazer sintoma. Por isso que a gente vê com muita frequência pessoas altamente sensíveis que chegam até nós na clínica com essa dinâmica de Daphne, eu tô cansado de viver ansioso, ou se de repente eu tô por muito tempo assim, nessa sobrecarga, às vezes o corpo já foi para um colapso e eu tô cansado de me sentir mais melancólico ou triste ou deprimido mesmo, né? Por uma exaustão, um burnout, que é, isso aqui, para essas pessoas acabarem passando. E aí as pessoas me perguntam, Daphne, olhando para tudo isso, tem chance de sobreviver sendo assim? Como é que a gente faz para viver num corpo desse jeito e não colapsar de vez, né? Como é que a gente faz para estar na vida de um jeito que fique mais saudável, mais suportável, né? Onde nem tudo precise significar um risco de vida para o corpo, porque os estímulos são muito intensamente processados e é quase como se o corpo tivesse o tempo inteiro sentindo que está na guerra, né? E aí as pessoas chegam, e aí, tem chance para mim? Né? Elas perguntam justamente isso. E o que eu estudo, né, e toda a minha curiosidade em relação à psicologia corporal, ela chega justamente em relação a isso também, né? Porque quanto mais a gente entende que o sistema nervoso é algo possível de calibrar e regular, se a gente conhecer os métodos para isso, a gente diz, opa, a gente pode então influenciar a forma como o nosso corpo está processando as coisas, e inclusive como a gente está pensando sobre o mundo, porque uma coisa não difere da outra. Os nossos pensamentos, eles têm a ver com estados neurológicos também, né? Então, olhando para isso, de que maneira então que as pessoas sobrevivem sendo tão intensas? As pessoas sobrevivem quando elas começam a ter uma afinidade tão grande com o próprio corpo, a ponto de perceber quais são os gatilhos que inundam esse corpo. As pessoas sobrevivem quando elas dão conta de estar atentas àquilo que realmente faz bem, né? E entender, inclusive, que horas que a gente tem que fazer as pazes com alguns sintomas, né? Por exemplo, sintomas de ansiedade ou de ansiedade para comer, por exemplo, né? Ou então a insônia, ou várias questões aí que acabam passando por essa situação, porque muitas vezes as pessoas elas acabam ficando mais irritadiças, mais impulsivas, mais ansiosas ou mais compulsivas em momentos em que o organismo está desregulado. Então, em vez de julgar e dizer eu estou com um problema, eu tenho um defeito, eu sou horrível por isso, a grande questão é entender por que o meu corpo está desregulado. O que desregulou esse organismo? E como eu posso fazer para voltar a um estado de regulação suficiente para que eu volte a pensar e ser dono das minhas escolhas? Porque quando a gente está mobilizado dessa forma e desregulado, a gente não fica sendo dono das nossas escolhas. A gente sabe na teoria lindamente tudo que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue pôr em prática. E aí vocês vão me perguntar, Daphne, como é que eu regulo então, né, esse meu corpo? As técnicas que a gente tem são justamente coisas que vão para além do pensamento, porque o pensamento está desligado, concorda comigo? Né? O que a gente, o jeito que a gente está funcionando no mundo nessas horas de colapso ali, né, ou de maior sobrecarga, não é através do pensar, senão a gente pensaria que deveria fazer assim e daria tudo certo. Mas a grande questão então você tem que deixar o seu organismo seguro primeiro para que depois você volte a pensar e escolher, né? E para isso você pode utilizar de medidas de massagem,
né? Massagem biodinâmica, super indicado aí nessas horas. Exercícios físicos na medida que você conseguir fazer, se não virar carga também demais. Então, nem que você comece a caminhar, fazer pequenas caminhadas, pequenos momentos ao sol, né? Pequenos momentos na natureza. Coisas que quebrem a tua rotina. Então, de repente, você fazer um passeio no final de semana que seja num lugar totalmente diferente, né? Para quebrar aquele ciclo daquela forma. Você se conectar com pessoas que te fazem sentir vivo, se conectar com a natureza, meditar, né? Para quem gosta, cuidar da questão nutricional, porque isso mobiliza um monte de coisas aí, principalmente com relação à saúde do intestino. Olhar para as coisas e para as pessoas com um significado diferente, colocar para fora, descer as curvas de algumas coisas de emoção que às vezes a gente fica achando que não deveria estar sentindo e na verdade o que a gente tem que fazer é pôr para fora. Entender quais são os gatilhos, quais são os nossos processos traumáticos que às vezes fazem o cérebro significar algumas coisas como um perigo muito maior do que elas são. E tudo isso faz com que a gente consiga compreender que o grande segredo muitas vezes não está da mente para o corpo, mas sim do corpo para a mente. Porque toda vez que a gente estiver ativado e desregulado, é o corpo que está dizendo, estou no modo sobrevivência e vou fazer de tudo para fazer você continuar vivo. Mesmo que esse fazer de tudo, às vezes, seja justamente o sintoma que você está querendo se livrar. Então, julgue menos, sinta mais e cuide do teu organismo, de verdade. Ache formas de você dar pausas, de descansar, de ter as suas caixinhas do nada ao longo do seu dia, da sua semana, do seu mês. Para que você consiga entender como funciona o movimento de carga e sobrecarga e descarga e relaxamento que o teu corpo faz o tempo todo por ele ser muito sensível. Beijo e até!